essencialmente a discussão da aula passada, tá? Então, deixa eu afastar aqui um pouquinho. A gente parou, a gente parou na discussão sobre essas curvas coordenadas. Basicamente, a gente parou nessa discussão. O que é que acontece com essas curvas coordenadas? Você tem uma parametrização de uma superfície, né, dada por uma função R de UV, tá? Das três funções x, y e z, que definem a parametrização. Tá? E aí, o que é que você faz? Você fixa uma das variáveis. Tá? Você fixa uma das variáveis na parametrização, e aí você olha o que acontece com o resultado disso, na superfície. Eu fiz um exemplo aqui. Deixa eu ver. Acho que já está aqui. Deixa eu localizar aqui. Eu fiz um, mas eu vou mostrar para vocês outro. Eu fiz com o pessoal da tarde. Eu coloquei no Classes também esse. Que são curvas no cilindro. Deixa eu só mostrar o cilindro. Vou esconder as curvinhas. Antes de eu mostrar para vocês. Pronto. Está aqui esse cilindro. Ó. Agora, deixa eu olhar para vocês. Né? Está aqui esse cilindro. Ó. Uma superfície que a gente viu na aula passada, viu uma parametrização para ele. Está aqui a parametrização. 2 cosseno U, 2 seno U, V, U variando 0 a π, V variando menos 2 a 2. Aí eu vou fazer o seguinte nesse cilindro. Eu vou fazer o U assumir alguns valores, certo? Eu coloquei, por exemplo, U igual a 0. Foi 0? Foi. Coloquei U igual a 0. Quando eu coloco U igual a 0, aí eu substituo U por 0 e deixo o V livre. Aí eu tenho o seguinte, ó. Olha o efeito na superfície. Essa reta vertical. Tá? Então, essa reta vertical aqui tem a equação 2 no x, 0 no y e V na coordenada z. Então, ela é uma reta vertical, assim, paralela ao eixo z. Tá? Então, se você olhar aqui, está aqui ela. Essa é a curva, digamos, uma curva coordenada dessa superfície. Eu fixei uma das variáveis, no caso U, fiz U igual a 0. Nessa outra aqui, eu vou fazer U igual a π sobre 2. Aí eu vou ter, ó, olha ela aqui. Tá? U igual a π sobre 2, que corresponde justamente a esse ângulo. Ó. Quando esse ângulo é π sobre 2, o que você tem é essa curvinha aqui. Quando você faz esse ângulo igual a π sobre 4, o que você tem é essa aqui do meio. Então, se vocês olharem nesse cilindro que o próprio GeoGebra construiu, essas curvazinhas aqui de grade, essas retinhas verticais, elas são curvas coordenadas quando você faz o U igual a uma constante, tá? Quando você faz o U igual a constante. Eu apenas marquei algumas delas. Se você faz o V constante, né? Se você faz o V constante, eu, por exemplo, aqui fiz o V igual a menos 1, se você faz o V constante, o que você tem é um círculozinho lá embaixo, que corresponde a interceptar o cilindro com o plano Z igual a menos 1. Quando você faz o Z igual a 0, significa cortar o cilindro com o plano Z igual a 0, e quando você faz o Z igual a 1, significa cortar o cilindro com o plano Z igual a 1.
Então, todos esses círculozinhos horizontais aí que você tem, eles são curvas coordenadas, tá certo? São curvas coordenadas no cilindro, tá certo? O cilindro ele é um amontoado dessas circunferenciazinhas, igual aquele brinquedo mola maluca, né? Eu até arranjei uma foto da mola maluca. Olha a mola maluca aqui. Né? O cilindro ele parece uma mola maluca, né? Formado por várias circunferências. Né? Muito bem. Então, assim, essas são as curvas coordenadas e nós estávamos discutindo sobre elas. Bom, mas aí a gente avançou um pouco. A gente avançou no sentido de querer calcular o vetor tangente a uma curva dessa. Ora, o vetor tangente é derivado. Então você pensa assim, bom, se numa curva dessa o u é constante, o u é variável, quando eu derivar, se numa curva dessa o u é variável, quando eu derivar em relação a u, né, porque as funções que estão dentro são funções de duas variáveis. Quando eu derivar com relação a u, eu vou ter o vetor tangente a essa curva nesse ponto. Exatamente. Quando eu tenho, nessa aqui já é o v que é variável. Então, quando eu tiver o v variando e eu derivar com relação a v e substituir no ponto 0 v 0, eu vou ter o vetor tangente a essa curva. Exatamente. Então, o que a gente discutiu na vez passada, para encerrou a aula com isso. O ponto que você tem é o R de U0 V0. Quando você deriva em relação a U, você tem o vetor tangente à curva, onde o U é livre. Tá? Você tem um vetor tangente à curva, onde o U é livre. E quando você deriva em relação a V e substitui o 0 V0, você tem o vetor tangente na curva, onde o V é livre. Então não precisa nem vocês perderem o tempo de vocês decorando, porque isso aí vai ser imediato nos problemas, tá bom? Então a gente parou nisso aí. Então o desenho que eu mostrei foi mais ou menos esse. Aqui você tem o vetor tangente à curva Rossellzinha, que é aquela onde o V é livre, é o RV, ó, é o vetor tangente à curva onde o V é livre, e o RU é o vetor tangente à curva onde o U é livre. Tá bom? Então a gente começa daqui hoje. Tem várias possibilidades para esses vetores, RU e RV, aqui nesse ponto. Aqui está uma situação especial, que é a situação especial que vai nos interessar mais, tá? Que é o caso onde eles são LI, ou seja, eles não são paralelos. Tá? LI é a linguagem da álgebra linear. Né? Então, quando os vetores U e V forem linearmente independentes, ou seja, quando eles não forem paralelos, eles vão determinar um plano, tá? Eles vão determinar um plano, e esse plano vai receber um nome. Ele é o plano tangente à superfície, naquele ponto lá, R de U0 V0. Tá? Então vamos dizer isso de uma maneira mais formal. Tá? Então se eu pegar o ponto, o 0 V0, se eu pegar o ponto, o 0 V0, pertencente a D, se os vetores, os RU e RV, nesse ponto, forem LI, ou seja, não paralelos, o plano determinado por eles será chamado de plano tangente à superfície S no ponto R, o 0, V0. Tá bom? Então, quando esses dois vetores forem não paralelos, ou seja, quando eles forem LI, eles vão determinar naquele ponto lá um plano, que é um plano tangente à superfície. Nós já vamos ver um exemplo agora. Tá bom? Então, se vocês olharem nesse desenho, esse plano aqui, ó, determinado por eles, é o plano tangente à superfície, nesse ponto. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Então, vamos pegar essa superfície aí. R de UV é U cosseno V, U seno V, e na última coordenada, U2 menos 1
e o V pertence ao intervalo 0,4, 0,2π. Determine a equação do plano tangente no ponto R de 2π sobre 4. Como é que a gente faz isso? Primeiro vamos ter uma ideia de com quem a gente está lidando, né? Vamos ter uma ideia de com quem a gente está lidando. Eu vou botar aqui um desenho dessa superfície aí, que eu já desenhei aqui no GeoGebra. Aqui eu vou apagar, não gravar. Vamos esperar ele abrir o outro, porque ele está acordando. Acorda, papai. Pronto, está aqui. Vocês estão vendo, o pessoal está aparecendo para mim. Pronto. Ele quer a equação do plano tangente a essa superfície no ponto em que o U, deixa eu ver, o U é 2, esse aqui é o U, não vamos esquecer, esse aqui é o U, e esse aqui é o V. Tá? Esse aqui é R de UV, né? Esse aqui é o U, esse aqui é o V. Então, no ponto em que o U é 2 e o, e o V é π sobre 4. Vamos ver quem é esse ponto. Esse ponto a gente desenha aqui, ó. Eu vou marcar. Eu vou calcular. Bom, o ponto P vai ser o ponto de coordenadas. Vamos lá. A gente vai ter que fazer a continha, né? Para descobrir quem é. Então, vamos ver quem é. Vamos lá. Quanto é R? O ponto é substituir o U por 2 e o V por π sobre 4. Então, vai ser 2 cosseno de π sobre 4, 2 seno de π sobre 4, o U, que é 2, ao quadrado, menos 1. 2, o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. O seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 também. 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. Esse ponto fica raiz de 2, raiz de 2, 3. Pronto. Vou marcar ele lá no GeoGebra. P, ponto. Raiz de 2, raiz de 2, 3. Olha ele aqui. Aqui, em cima da superfície. Tá? Em cima da superfície. Vou mudar a cor dela para ficar uma corzinha assim mais clarinha. Né? Pronto, tá aqui o ponto. Veja que automaticamente o programa desenha as curvas coordenadas. Estão vendo? Essa gradezinha, essa tela que se forma na superfície, esses quadriculados aí, são curvas coordenadas. Cada curvinha dessa daqui redondinha é uma curva coordenada, essas outras são curvas coordenadas também. Tá bom? Então vamos lá. O que é que eu preciso para achar a equação desse plano? Eu preciso calcular, gente, o RU e o RV. Então vamos. Quem é o RU? O RU, você vai pegar e derivar essa expressão aqui, calcular as derivadas parciais com relação a U. Tá bom? Calcular a derivada parcial com relação a U. Então vamos.
Derivada parcial com relação a U de U cosseno de V. O cosseno de V é constante e o U é variável. É como se você estivesse derivando 2U. Quem é a derivada de 2U? 2. Então, a derivada vai ser cosseno de V do mesmo jeito aqui, a derivada vai ser seno de V, porque o seno de V é constante e o U é variável. E a derivada de U2 menos 1 em relação a U é 2U. Pronto, esse é o RU. Quem é o RV? Agora você vai repetir isso, só que derivando com relação a V. Então, o U agora é o constante, derivada de cosseno, menos o seno. Então vai ficar menos U seno de V. O aqui é um seno, derivada do seno é cosseno, então U cosseno de V. E a derivada de U2 menos 1 com relação a V é zero. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai calcular esses vetores no ponto em que o U é 2π, aliás, é π sobre 4 e o V é π é 2, né? Não, desculpa. No ponto em que o U é 2 e o V é π sobre 4. Perdão. Então, agora você vai calcular isso aqui no ponto em que você vai calcular isso aqui em U igual a 2 e V igual a π sobre 4, para você saber exatamente no ponto quem são os vetores. U igual a 2, V igual a π sobre 4. Então, vamos substituir. O RU vai dar... Você pode colocar aqui o ponto, 2 π sobre 4. Vai dar quem? Vai dar... vamos lá. Cosseno de π sobre 4, a gente já sabe que é raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4, a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2 também. E 2u é 4. Isso é o nosso primeiro vetor. O segundo vetor é RV. 2, no ponto 2, π sobre 4. Dá quanto? Agora vamos com cuidado que aparece o U, né? Então dá menos 2 vezes o seno, que é raiz de 2 sobre 2. 2 vezes o cosseno, que é 2 raiz de 2 sobre 2. E aqui 0. Esse a gente tem uma continha para ajeitar. Aqui vai ficar menos raiz de 2, raiz de 2 e 0. Pronto. Esses são os dois vetores RU e RV. Tá? Eu vou marcá-los lá no GeoGebra. Então, o primeiro aqui, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 4. Vetor raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. 4. Ah, tá, porque ele pede... Tá, tudo bem, tudo bem. Ele pede, na realidade, deveria ter escrito assim. E 2 pontos. É porque ele bronqueia quando a gente escreve vetor. Ele não aceita escrever vetor direto. Mas tudo bem, eu vou escrever ponto e depois eu ponho a origem para ser
a outra extremidade do vetor. Isso aqui é só um detalhe técnico. O outro, eu vou chamar Q aqui, ainda não é o vetor, não. Tá? O outro vai ser raiz de 2, aliás, menos raiz de 2, né? Menos raiz de 2. Menos raiz de 2. Raiz de 2. Certo. Tá? Pronto. Esse é o ponto Q. Tá? Então, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar o ponto O para ser a origem. Vou considerar o vetor OP. Esse sim é o RU. Tá? E vou considerar o vetor OK. Esse vai ser o RV. Tá? Então aqui, deixa eu esconder a superfície. Esse é o RU, OP, vou esconder até o ponto. Esse é o vetor U, é o OP, é esse aqui, é o U. Tá? Deixa eu botar para ele exibir o rótulo. Esse é o U e esse aqui é o V. Pronto. Então aqui eles dois. Só que na realidade eles estão no ponto P, tá? Eles estão no ponto. Eita, cadê o meu ponto lá? O ponto da superfície eu apaguei, né? Eu fiz essa gentileza de apagar. Ai. Né? Eu apaguei, né? Que é o ponto raiz de 2, raiz de 2, 3. Não tem problema não, vou chamá-lo de A. Raiz de 2 sobre 2. Acontece nas melhores famílias. Raiz de 2. Raiz de 2. Pronto, tá aqui o ponto A. É nesse ponto, se vocês olharem, tá aqui o paraboloide. Tá aqui o paraboloide, ó. Tá aqui o paraboloide e o ponto A tá aqui. Para ilustrar melhor e ficar mais bonito para vocês, eu vou colocar os dois vetores com origem aqui no ponto A, para ficar uma coisa mais legalzinha, tá? Então, eu vou colocar os dois vetores com origem aqui no ponto A. Um vetor a partir do ponto. Vetor, cadê o vetor? U. Vou esconder a superfície. U. Ponto A. E agora V. O ponto A. Pronto. Aí eu vou esconder o U original e o V original e vou mostrar a superfície. Pronto, tá aqui os dois vetores. Deixa eu esconder essas extremidades dele, fica feio danado. Deixa eu esconder as extremidades. Pronto. Olha, tá aqui a situação. Tá aqui a nossa superfície, tá? Tá aqui o ponto A, que é o ponto onde a gente está calculando o plano tangente. E o plano vai ser determinado por esses dois. O GeoGebra faz automaticamente. Se eu colocar plano, A, ver se ele faz plano A, lá do ponto A, W e B. Pronto, ele mesmo desenha. Plano A, W e B. Ele mesmo desenha o plano. Aqui. Ele mesmo desenha o plano. Tá bom? Então, esses dois são vetores, eles determinam o plano, são vetores diretores do plano, e aí fica essa animação aí maravilhosa, né? Eu vou gravar até. Gravar. Vamos ver se ele me ajuda, né? Gravar. Exemplo 7.
Pronto. Então, vamos, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer as contas, né? Porque a gente precisa também saber fazer as contas. Então, olha lá, como é a conta aqui. Eu vou fazer o seguinte. Agora, é um exercício de cálculo vetorial. Por quê? O que é que eu vou fazer? Eu vou achar a equação do plano que passa por esse ponto e tem esses dois aqui como vetores diretores. Tá certo? Tá? Então, como é que vai funcionar? Eu vou fazer o produto desses dois. Vou desenhar aqui um planozinho. Um pedaço de plano, só para a gente relembrar o vetorial. Eu tenho esses dois vetores aqui, tá? Eu tenho esses dois vetores no plano. Tenho esse ponto aqui. Eu chamei de alguma coisa esse ponto? Não, mas vou chamar de A, por exemplo. Esse é o ponto A. Aqui é o ponto A. Esse é o RU, podia ser o RV. Esse é o RV, podia ser o RU aqui. Eu nem botei seta, né, nos vetores. Que displicência. Tá? E aí, o que é que eu vou fazer para obter uma equação? Eu vou fazer o produto vetorial de RU por RV, e aí vou fazer do jeito que faz lá no vetorial, né? A gente acha a equação normal do plano. Então vamos lá, quem é RU vetorial RV? Aqui eu ponho I, J, K. Aqui eu ponho as coordenadas do RU, que é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 4. E ponho aqui as do RV, menos raiz de 2, raiz de 2 e 0. E aí eu faço esse produto vetorial. Aí você faz do jeito que você achar melhor. Geralmente eu uso uma outra regra, que não é a regra de Sarri, que é uma regra da borboleta. Aí eu faço assim, ó. Esse vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse vezes esse, depois, né? Eles assim, né? Ó. E depois esse vezes esse, assim. De maneira que vai ficar como? Ó? Vai ficar 0 vezes I, no J, 4 vezes menos raiz de 2, então menos 4 raiz de 2J. Esses vêm todos positivos, tá? Menos 4 raiz de 2J. E raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2, K. Aí raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 por 2 dá 1, então mais um K. Mais K. Agora os que vêm com menos vão ser esses aqui, ó. Esse vezes esse daqui, e esse vezes esse daqui, tá? Aí fica uma borboleta, chamam regra da borboleta. Quem descobriu o nome foi Júlio, filho da turma de cálculo vetorial. Pesquisou e descobriu que essa regra é conhecida como regra da borboleta. Na regra da borboleta, aí vai ficar menos raiz de 2 vezes raiz de 2 dá menos 1, menos 2, né? Menos 2 por 2 dá menos 1. Então aqui vai ficar menos 1K. Não é isso? Menos K. J vezes 4 vezes menos raiz de 2 vem mais raiz de 2.
dá mais 4 raiz de 2J e... Opa, desculpa, é zero, né? Desculpa, é zero. Eu fiz errado. Raiz de 2 vezes J vezes zero. É zero raiz de J. Zero vezes J. Aí aqui sim, 4 raiz de 2i vem menos 4 raiz de 2i. Tá? Deixa eu só ver o do K, se eu não errei. Menos, dá 2 sobre 2, 1 dá menos K. Não, mas vem mais K, né? Vem mais K. Então, como é que vai ficar? Eu somar aqui, vai dar menos 4 raiz de 2i, menos 4 raiz de 2j, mais 2k. Esse é o vetor normal do plano. Esse é o vetor normal do plano. Tá? Também posso escrevê-lo assim, né? Não precisa escrever com IJK. Posso escrever menos 4 raiz de 2, menos 4 raiz de 2 e 2. Bom, aí esses caras eu já sei que eles são o A, o B e o C do plano, né? O plano não é assim, né? É AX mais BY mais CZ igual a D, né? Então, o A é menos 4 raiz de 2, uma possibilidade. X. O B, menos 4 raiz de 2. Né? Lembrando da equação do plano, né? Eu posso botar eles aqui logo. Esse A, B e C é um vetor normal. Então, menos 4 raiz de 2, Y. E o C, 2. Mas aí eu fico na dependência de achar o valor para D, né? Para D. Então eu vou... Como é que eu acho esse D? Lembra que eu tenho um ponto ainda, o ponto raiz de 2, 3. Então, substituindo o ponto, a gente acha o D. A gente acha o D. Então, vai ficar menos 4 raiz de 2 vezes o x do ponto, que é raiz de 2, menos 4 raiz de 2 vezes o y, que também é raiz de 2, mais 2 vezes o z, que é 3, vai ser o nosso D. Quanto dá aqui? 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, vezes 4, menos 8. Mesma coisa para cá, menos 8, mais 6, igual a D. Ou seja, o D vale quanto? Menos 16 mais 6, menos 10. Então, a equação do nosso plano fica assim, ó. Menos 4 raiz de 2, x, menos 4 raiz de 2, y, mais 2z, igual a menos 10. Se você se incomodar com o menos 10, passa o menos 10 para lá, fica mais 10 igual a zero. Mas, em todo caso, essa é a equação do plano tangente, é a equação daquele plano. Tá? Podem ver que ele termina, vejam que aparece menos 5,66, menos 5,66, 2 e menos 10. Se você multiplicar 4 por raiz de 2, se você multiplicar 4 por raiz de 2, calculador. Se você multiplicar raiz de 2
vezes 4, ó, 5,66. Então, as contas da gente estão direitinho, né? Então, de fato, a gente fez as contas que o GeoGebra fez automaticamente. Mas, em todo caso, está aqui o nosso plano, tá? Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Eu vou deixar esse outro para vocês, tá? Tem o 8, eu vou deixar para vocês esse aqui, tá? Vou deixar para vocês. Ele usa o tronco do cilindro, aí vocês podem brincar no GeoGebra que ele vai usar aquele cilindro lá que nós temos, né, que a gente parametrizou. Só que ele vai botar menos 6,6. É só vocês mudarem no GeoGebra. E está menos 2,2, vocês colocarem menos 6,6. Tá? Então esse eu vou deixar para vocês. Ok. Bom, nós agora eu tinha uma coisa para falar, mas é aqui mesmo. Eu vou falar aqui mesmo. Eu acho que eu recortei e não pus de volta. Então vejam só. Deixa só um minutinho aqui para eu localizar aqui. Bom, eu não achei. Mas assim, mas assim, tem duas definições aqui que eu não escrevi, mas vou escrever aqui na hora. Tá? Duas definições que são importantes. A primeira é a seguinte: esse produto vetorial RURV, que a gente acabou calculando, né, para poder achar a equação do plano, ele recebe um nome. Então, assim, o produto vetorial RU vetorial RV é chamado de produto vetorial. Só um minutinho, que eu acho que na turma da tarde eu não apaguei. Apaguei também. Deixa eu ver se eu joguei aqui. Apaguei também. Então não foi só com vocês, não. Foi com a turma da tarde também. Enfim. Então, esse produto vetorial, ele é chamado de produto vetorial fundamental. Da superfície S. Nós estamos lidando com uma superfície, né? Da superfície. E a outra coisa, só um nome para ele, né? A outra coisa é que nós vamos dizer, diremos que uma superfície S
é regular se o produto vetorial fundamental é não nulo em todos os seus pontos. Tá ok? Então, são duas definições, tá? Esse produto vetorial ele é chamado de produto vetorial fundamental da superfície, tá legal? Produto vetorial fundamental da superfície. E a gente diz que uma superfície é regular se o produto vetorial fundamental nunca der zero nela, na superfície, tá bom? Ou seja, em todos os pontos tem plano tangente. Todos os pontos da superfície têm plano tangente. Tem umas superfícies que não são regulares. A mesma ideia de curva. Uma curva que tem uma quina, ela não é uma curva chamada de regular, porque ali você não tem vetor tangente. Do mesmo jeito que uma superfície. Se você pegar uma folha de papel e dobrar, a gente não dobra, né, para cortar, quando não tem tesoura. Então, aquela quina que ela faz, aquela superfície não é mais uma superfície regular. Então, o plano, que é uma superfície regular, ó, bonitinha, né? Se você fizer assim, ó, deixou de ser uma superfície regular. Tem uma quina aqui enorme. Nenhum ponto aqui nessa quina tem plano tangente. Então, a regularidade da superfície ela está ligada à existência de plano tangente. Tá bom? Então, é isso. Duas coisas. Aquele produto vetorial que a gente faz para calcular o plano tangente, ele vai servir agora para outra coisa, que é o chamado produto vetorial fundamental, e a superfície regular, quando aquele produto vetorial nunca dá zero. Muito bem. Ok, então, passando para o que eu quero falar hoje, que vai ser a área de uma superfície. Usando essa ideia de produto vetorial fundamental, nós vamos ver que nós conseguimos fazer uma coisa impressionante, que é calcular a área de uma superfície. Tá? Vamos achar uma fórmula, inclusive, para isso. Tá? E uma fórmula simples de memorizar. Então, imagine que você tem isso aqui seja uma parametrização de uma superfície, tá? A parametrização de uma superfície S contida em R3. Então, é uma parametrização para S. Então, eu gostaria imensamente de calcular o valor da área dessa superfície. Bom, eu vou fazer uma coisa, assim, não é uma demonstração, é uma mostração. Os livros fazem uma demonstração. James Stewart, Thomas, eles fazem demonstrações. Eu vou fazer uma mostração, certo? Porque eu aqui não intenciono convencer vocês de que isso dá certo pelos mínimos detalhes. Até eles também deixam brechas, certo? Até eles deixam brechas também, tá? Mas eu não quero convencer vocês nos mínimos detalhes, eu quero apenas dar uma ideia do que acontece para vocês. Então, veja só, está aqui o conjunto D, o domínio da nossa parametrização, está aqui o D, tá? Aqui o nosso conjunto D. Esse aqui é o D. E está aqui a nossa superfície S. E daqui para cá, você tem a parametrização R. Isso a gente já viu. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o D dentro de um retângulo, e vou dividir os lados desse retângulo com uma malhazinha, igual como a gente fez em integral dupla. Tá? Igual como a gente fez.
Eu só vou me interessar dessas malhazinhas, as que estão dentro aqui do dedo. Só vou me interessar por essas malhazinhas aqui, ó. Só vou me interessar por essas malhas que estão aqui dentro de dedo. Eu não vou me interessar pelas que estão fora. Só vou me interessar pelas malhazinhas que estiverem aqui dentro de dedo. Tá? Só quero saber dessas que estão aqui dentro. Então, olha só. Quando eu calcular R, aplicar a parametrização, calcular o valor de R, por exemplo, em todas essas retinhas aqui, tanto verticais como horizontais, que vão gerar curvas coordenadas. Então, eu vou ter a minha superfície também toda divididazinha, né? Parece um vestidozinho de uma toalha, sei lá, quadriculado, uma roupa de São João, que a gente está agora na época das festas né? de juninas e tal. Então, quando eu calcular R de cada retinha dessa, seja ela horizontal, seja ela vertical, eu vou também quadricular, só que não é um quadriculado assim, muito, né, retinho, todo bonitinho como é do outro lado, não. Vai ficar um quadriculado, entre aspas, da nossa superfície, tá? Mas que fica um quadriculadozinho, fica. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher um desses quadradinhos aqui, um desses retângulozinhos aqui, vou botar uma lupita nele, para ele ficar bem grandão, e vou olhar a imagem dele aqui e vou botar uma lupita também, para ficar bem grandão, tá? Então, eu vou pegar um deles e vou pegar a imagem dele aqui do outro lado. Então, tá aqui. Peguei um deles, chamei ele de R, R de retângulo, e a imagem do R eu chamei de R de R. Aqui é a imagem do R de R. Aí vamos imaginar o seguinte, que essa quina aqui seja o ponto U0, V0, tá? Aí esse ladinho, digamos que ele tenha tamanho ΔU, aí eu avanço só no U aqui, vai ficar U0 mais ΔU, porque o U aqui é constante, ó. O U aqui é constante. Então, só varia, aliás, o V é constante, perdão. Eu vario aqui apenas o U mais ΔU, o V fica constante, V0. Tá? Então, essa outra quina do quadradinho é U0 mais ΔU, V0, já que aqui só quem muda é o U, não muda o V. E essa outra quina aqui de cima é o contrário. O U permanece constante e o V varia, digamos, aumenta de V0 para V0 mais ΔV. Esse é o nosso retângulozinho que nós selecionamos. Aí, o que acontece lá com a imagem dele? Esse ponto vem no R de U0, V0. Esse aqui vem aqui. Esse outro vem nesse outro ponto. Veja que já é meio deformado, né? Tá? E esse daqui vem nesse. Tá? Então, esse aqui não importa. Esse aqui da outra quina. Tá? O que importa é que essa quina é R de U0, V0. Essa outra é R de U0 mais ΔU, V0. E essa outra é U0, é R de U0, V0 mais ΔV. O que importa é isso. As três quinas que vão importar na nossa discussão são essas três e essas três aqui. Perfeitamente, claro. Isso aqui é um retângulo. Eu sei calcular um retângulo, é fácil calcular, base vezes altura. Entende? Só que isso aqui não é um retângulo. Isso aqui é sei lá, podia ser uma flanela dessa aqui, um pedaço desse de flanela, todo irregular, né? Às vezes, poxa, e aí? Aí é o seguinte, presta atenção. A gente pode demonstrar, eu não vou fazer isso, mas a gente pode demonstrar o seguinte, que eu posso escrever essa diferença, esse vetor azul,
esse vetor azul aqui, ele é o vetor R desse ponto, é origem, é extremidade menos origem. R disso menos R disso. Né? O vetor, né? O ponto final menos o inicial. Então, esse vetor aqui, ele pode ser aproximado, o tamanho dele, aliás, ele pode ser aproximado por isso aqui, ó. R de U0 V0 mais ΔV menos R de U0 V0, quer dizer, esse vetor, ele é aproximadamente igual a quê? A RV, a derivada, né? Vezes esse ΔV. Ele pode ser aproximado por isso, tá bom? O tamanho dele é aproximadamente igual. Quanto menor for o ΔV, mais correta está essa aproximação. Isso dá definição de derivada parcial. Do mesmo jeito, esse vetor aqui, R, o 0 mais ΔU V0 menos R de U0 V0, também pode ser aproximado pela derivada com relação a 1. R, o 0 V0, ΔU. Tá? Então, esse pode ser aproximado por RV ΔV e esse pode ser aproximado RU ΔU. E também você pode demonstrar o seguinte, que a área dessa região R de R, a área dessa região R de R, ela é dada por quê? Aproximadamente igual ao produto vetorial entre esses dois vetores, aproximadamente a área desse trem, dessa figura aqui, ela é dada aproximadamente pelo produto vetorial desses dois vetores. Lembra que a norma do produto vetorial, ela é a área do paralelogramo formado pelos dois vetores. Então, essa figurinha aqui, R de R, tem área aproximadamente igual à área do produto vetorial desses dois vetores. Aproximadamente igual. Só que os dois vetores que estão aqui podem ser, por sua vez, aproximados por outros dois. Esse aqui, aliás, esse aqui, pode ser aproximado pelo RV, o 0V0 ΔV, e esse daqui pode ser aproximado pelo R, o 0V0 ΔU. Então, a área de R, essa área zona aqui, é aproximadamente a área desse paralelogramo, que é dado pelo produto vetorial, e esses dois aqui podem ser aproximados por isso. Esse ΔU e esse ΔV são números, eles saem do produto vetorial, e essa expressão fica assim, de maneira que o que eu quero que vocês compreendam é que a área, eu quero que vocês guardem, é que a área de R, a imagem desse retângulozinho, a área desse trem aqui, dessa figura toda torta, é aproximadamente igual a quem? A área do R, que é ΔU vezes ΔV, esse tamanho aqui é ΔV, esse tamanho aqui é ΔU, então ΔU vezes ΔV, que é a área de R, vezes a norma desse produto vetorial. Tá? Não é obrigado a essa área ser igual a essa torta, não é. Mas nós temos uma aproximação para ela. Essa área aqui é aproximadamente igual aqui ao produto vetorial RU-RV vezes a área do retângulo que lhe deu origem. Tá? Então, isso é a coisa super importante que tem aí na nossa discussão. Tá? Muito bem. O que é que a gente faz para calcular a área da superfície? Agora vamos olhar para cá. O que é que você faz para calcular a área dessa superfície? Aí você pode dizer assim, professor, eu vou somar a área de cada uma dessas. Eu vou somar a área de cada uma desses pedacinhos aqui. Cada um desses pedacinhos. Exatamente.
Só que somar a área de cada um desses pedacinhos é dureza, é osso duro de roer. O que a gente faz? A gente não soma a área deles, a gente soma alguém que tem aproximadamente a mesma área deles. Então, na hora que eu for calcular a área da superfície S, ao invés de eu somar a área de cada pedacinho, que é R de R, eu vou, ao invés disso, calcular a soma das áreas de coisas que são iguais a R de R. No caso, a área de R vezes o produto vetorial. Quando eu somar todas, eu vou ter o quê? Eu vou ter a integral dupla, quando eu somar a área de cada bichinho desses, multiplicado pelo produto vetorial fundamental, eu vou ter o quê? A área da nossa superfície toda. Tá bom? Então, a área da nossa superfície toda vai ser dada por essa expressão. Vai ser dada por essa expressão. Tá? Então, eu não somo as áreas dos retalhozinhos aqui em cima, não. Eu somo a área da região do retângulo que foi dividida, que é mais fácil, né? Do retângulo que foi dividido. Só que eu tenho que multiplicar pela norma do produto vetorial fundamental em cada ponto, para eu poder corrigir a distorção que surge. Tá bom? Então, a área de S vai ser dada por essa expressão. Tá legal, gente? Então, é um detalhe, apenas uma mostração, não é uma demonstração, tá? Ela é uma interpretação, mas essencialmente a ideia fundamental é qual? Você aproxima a área de cada pedacinho desse, tá? Cada pedacinho desse, digamos que esse aqui seja o R, bem o que é o R de R, tá? Se aproxima a área de cada pedacinho desse, a partir desse retângulozinho aqui, só que você, para corrigir a distorção que é gerada pela parametrização, você tem que multiplicar pelo produto vetorial fundamental. De todo modo, a expressão é bem simples. Ela só surge do produto vetorial fundamental. É a integral do produto vetorial fundamental em cima da região que é o domínio da parametrização. Então, vamos ver um exemplo. Diz que o exemplo é bem mais simples do que a discussão da teoria. Então, vamos calcular a área de uma esfera de raio A. Pronto. Esse é o nosso objetivo nesse exemplo. Calcular a área de uma esfera. Tá? Eu não sei se vocês já viram a demonstração disso. Eu não sei se em cálculo 2 faz, eu não me lembro agora. Eu acho que não faz, não. Então, é a primeira vez, talvez, que vocês estejam calculando a área de uma esfera. Tá bom? Vamos recuperar, lá da aula passada, a parametrização de uma esfera. Tá? A parametrização de uma esfera de raio A, ela era dada dessa forma, utilizando as coordenadas esféricas. Era A seno V cosseno U, A seno V seno U e A cosseno V. Então, vamos ver se eu decorei. Eu vou tentar recortar, certo? Porque eu não vou decorar. Eu não vou decorar, com toda certeza. E nem quero que vocês decorem também. Muito bem, ele só recortou o que eu pintei, né? Oh, maravilha! Ai, ai, ai. Então vamos lá. A parametrização da esfera é dada por quê? Então vamos ver. Deixa eu ver. Muito bem. Que coisa linda, né? A seno V cosseno U. Eu vou escrever R de UV. R de UV é igual a seno V cosseno U. Pronto, agora eu acho que eu me lembro do resto. A seno V seno U e A cosseno U.
Aliás, A cosseno V. O U varia de 0 a 2π. O V varia de 0 a π. O U é o θ e o V é o φ, né? Das coordenadas esféricas. Pronto. Aí. Ele não me ajudou, mas assim me ajudou, né? Pelo menos me lembrou. Tá legal? O que é que eu preciso fazer? Eu já tenho a parametrização. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o RU e o RV para calcular o produto vetorial fundamental. Então vamos lá. Quem é o RU? O RU é... Eu vou derivar em relação a U. Então, A e seno de V são constantes. Então, vai dar... Derivando só o cosseno, né? Dá menos seno. Então, dá menos A seno de V cosseno, seno de U, tá? Derivei, derivado do cosseno é menos do seno. Agora, A seno de V cosseno de U, né? Derivando. Seno de V cosseno de U. E como aqui só tem V derivado em relação a U é zero. Agora, RV. RV vai ser... Agora eu vou derivar em relação a V. Dá A cosseno de V cosseno de U. Estou derivando em relação a V. A seno de V... Aliás, A cosseno de V. A cosseno de V. Cosseno de U. E menos A seno de V. Professor, nós vamos ter que fazer o produto vetorial desses dois? Exatamente. Então, vamos lá. RU vetorial RV. Vai dar, vamos lá. Não tenhamos medo. I, vou botar bem grandão, J, K, aí menos A, seno V, seno U, no J, A, seno V, cosseno U, no K, zero, aqui no X é A, cosseno V, cosseno U, no Y é A, cosseno V, cosseno U, e no Z é menos A, seno de V. Pronto. Vamos calcular esse produto vetorial com bastante calma, certo? Com bastante calma. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer esse produto desses três, aí esse, vezes esse daqui, ó, e esse, vezes esse daqui. Então, vai dar, presta atenção, vamos fazer com bem calma. Igual. No I, vai dar A, não tem, dá menos A2, né? Menos A2, aí seno V com seno V dá seno ao quadrado de V. Cosseno U. I. Agora no J dá zero. Esse zerozinho aí vai ajudar, dá zero. Tá? Agora no K.
dar, K já vai dar grande, né? Menos A vezes A dá A2, seno V, cosseno V, seno U, cosseno U. Então dá menos A2, seno V, cosseno V, seno U, cosseno U, K. Tá? Menos A2, seno V, cosseno V, seno U, cosseno U, K. Agora vamos fazer os voltando, os que dão negativo. Que vai ser esse e esse. Tá? Então vai ser quem? Vamos lá. Aí vou botar aqui embaixo. Vamos começar por aqui. A2, aí vai dar aqui, ó, A2 menos A2, né, que vai vir menos, seno V, cosseno V, seno U, seno V, cosseno ao quadrado de U, né, K, tá legal? Esse do I vai dar zero, a gente nem põe, porque ele vai dar zero. E o do J? O do J vai ser menos A seno V seno U, menos A seno V, dá A2 seno ao quadrado de V, mais, aliás, menos, né? Porque menos com menos aqui dá mais, aí vai vir menos, com menos, menos, aí A2 seno ao quadrado de V seno de U, A2 J, tá? Aqui tá meio feio. Vou escrever maior. Menos A2 seno ao quadrado de V seno de U J. De maneira que quando a gente somar, a gente vai ficar com menos A2 seno ao quadrado de V cosseno ao quadrado de U, vírgula. Eu não vou botar aí, vou botar só as coordenadas. Menos A2 seno ao quadrado de V seno de U, e no K, menos 2A2, né? Eu vou somar, são iguais, né? Aliás, são não, são não. E será que eu errei essa conta? Porque esse número está tão... Era para dar pelo menos parecido com ele, que eu vou elevar isso aqui ao quadrado, né? Professor, por que o cosseno ficou ao quadrado na soma em I? Em I? Opa, já não ficou mais. Obrigado, Roberto. Eu só estou invocado com esse daqui, ó, do K. Vamos olhar essas derivadas, ver se estão direitinhas, né?
Vamos lá. Derivando isso aqui em relação a U, dá A seno V menos seno U. Beleza. Aqui, em relação a U. A seno V cosseno U e aqui zero. Perfeito. RV. Agora com relação a V. A cosseno V cosseno U. Perfeito. A cosseno V seno U. Sabia, tinha um negócio errado. Eu derivei U aqui, ó. Aqui era um seno. Olha, papai, porque aqui eu estou derivando em relação a V. Então, esse seno de U não mexe, não. Então, aqui é seno de U. E aqui, menos A. Então, bem aqui, ó, no RV, bem aqui é seno. Bem aqui é seno. Ah, tá. Seno de U. Quem foi que passou por ele? Aqui vai ficar menos A, seno V, cosseno V, seno ao quadrado de U. Então, aqui, ó, nesse verdinho, aqui é menos A2, ó, seno V, cosseno V, seno ao quadrado de U. Então, aqui a gente precisa corrigir. Não tem esse cosseno de U. Aqui é seno ao quadrado de U. Aleluia. Tá? E quem foi mais que passou por ele? Foi esse outro aqui, né? Ó. Ah, mas aqui dá zero. Tudo bem. Tudo bem, que aí vai juntar o seno ao quadrado com o cosseno ao quadrado. Agora eu estou em paz. Né? Agora eu estou em paz. Então vai ficar menos A2. Se vocês me permitirem, eu ponho seno de V, cosseno de V em evidência. E aí vai ficar seno ao quadrado de U mais cosseno ao quadrado de U, que dá 1. Tá? Então aqui eu vou escrever apenas seno de V, cosseno de V. Porque quando eu juntar esses dois aqui, ó, atenta bem para eu não ter que escrever, senão é uma conta muito grande. Eu ponho menos A2, seno de V, cosseno de V em evidência, vai restar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Aí dá 1. Aí desaparece. Então só sobra menos A2, seno de V, cosseno de V. Tá bom? Então esse é o RU. Esse é o RU vetorial RV. É o RU vetorial RV. Então, vamos calcular a norma dele. A norma de RU vetorial RV é igual a raiz quadrada. Primeiro eu vou botar os caras aqui. Aí eu vou elevar cada bicho desse ao quadrado, né? Então dá menos A2, seno ao quadrado de V, cosseno de U, ao quadrado, mais menos A2, seno ao quadrado de V, seno de U, ao quadrado, mais A2, menos A2 aqui, seno de V, cosseno de V, ao quadrado. Então, raiz diz, professor do céu, eu já estou assustado. Vamos ver no que é que isso vai dar? Eu espero que isso cancele muita coisa, né? Eu acho que vai acabar cancelando. Vamos ter fé. Então, isso aqui vai dar A2, A4, perdão, né? Com uma soma, como somou A e não ficaria 2A2? Aqui você diz, Roberto? Aqui nesse amarelo? Não, porque veja só, eu não somei. Eu botei em evidência o menos A2, seno de V, cosseno de V. Tá? Botei em evidência. Aí, nessa primeira parcela, vai restar um seno ao quadrado. Na segunda,
resulta um cosseno ao quadrado, entendeu? Eu não somei direto, tá bom? Então, aqui vai ficar A4. Vamos escrever direitinho. Isso aqui é igual a namoro de terraço, é só uma vez na vida. Então, A4 é seno a quarta de V cosseno ao quadrado de U mais A4 seno a quarta de V seno ao quadrado de U mais A4 seno ao quadrado de V cosseno ao quadrado de V. Tá? Nós já estamos vendo aí que tem coisa boa, né? Aí na região, né? Tem coisa boa aí que vai simplificar. Muito bem. Igual. Aí vamos lá. Aqui, presta bem atenção. Aqui tem A4 seno a quarta de V. Aqui tem A4 seno a quarta de V. Vou botar em evidência. Vai ficar cosseno ao quadrado de U mais seno ao quadrado de U. Ou benção, né? Ou benção. Então vai ficar A4 seno a quarta de V. Tá? Já nem vou botar nada, porque vocês já são espertos com isso, eu não vou mais escrever não. Tá? Então fica A4 seno A4, botei em evidência. Aí cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Mais A4 seno ao quadrado de V cosseno ao quadrado de V. Vou botar de novo alguma coisa em evidência. Vou botar de novo alguma coisa em evidência. Vou botar quem dessa vez? A4 seno ao quadrado de V. Quando eu botar 4 seno ao quadrado de V, aí vai ficar seno ao quadrado de V, que aqui tem 4, né? Mais cosseno ao quadrado de V. Que vai dar 1 também, né? Que vai dar 1. De maneira que isso aqui vai ficar igual a 4 seno ao quadrado de V, raiz. Isso aqui dá A2. Não tem problema com o sinal, porque o V ele pertence a 0π. Quem pertence a 0π, o seno é positivo. Então ele sai positivo, sem módulo. Então isso aqui é A2 seno de V. Ufa! Então logo a área da esfera vai ser igual à integral dupla sobre o domínio da nossa parametrização da norma do RU vetorial RV dA. Só que, gente, a nossa parametrização, o domínio dela, o U varia de 0 a 2π e o V de 0 a π. Tá? Então, o U varia de 0 a 2π. Então, eu vou botar aqui primeiro do DU e o V varia de 0 a π. A norma do nosso produto vetorial fundamental deu A2
seno de V. E agora é uma integral que não é muito complicada. Isso aqui vai ficar integral de 0 a π. Tudo aqui é constante em relação a U. Então, isso aqui dá A2 seno de V vezes U, de 0 a 2π, dV. E isso aqui dá quanto? Integral de 0 a π, A2 seno de V vezes 2π, né? Que é essa integral daquele valor dá 2π dV. O 2π é constante, o A2 é constante, eles saem da integral, então fica 2 A2π, integral de 0 a π, de seno de V, dV, né? Aí vai ficar 2A2π, 2A2π, a primitiva aqui é cosseno de π, né? Menos cosseno, né? Para dar o seno é menos o cosseno de V, desde 0 até π. Aí vai ficar 2A2π. Aí, no π dá menos o cosseno de π, que é menos 1. Menos, menos 1, menos. Aí, no zero, dá menos o cosseno de 0, que é 1. Tá? Então, ó, esse menos que tem aqui é o menos da primitiva. Esse menos é o da fórmula, tá? Então, isso aqui vai ficar quanto? 2A2π, 2 mais 2, que dá 4π, dá, 2 mais 2, ó, 1 mais 1, 2, né? Estou ficando doido. 2, né, aqui, e 2 vezes 2, 4, e A ao quadrado, que é a fórmula que a gente conhece, né? Que a área de uma esfera, da superfície esférica de raio A é 4π vezes o raio ao quadrado, né? Então, foi uma luta, assim, a luta maior não é nem tanto nesse negócio desse produto vetorial, que é muito grande de fazer. Você vê que eu errei, né? Tive que voltar para olhar o que é que estava errado, né? Mas quando a gente acerta, aí ele vai fluindo bem direitinho. Então, esse é um exemplo terrível, né? A gente só faz uma vez na vida. Né? Tá bom? Pronto. Eu vou fazer esse outro, aí a gente encerra, tá bom? Deixa eu ver. Não, eu vou fazer esse aqui. Eu vou fazer esse aqui. Eu vou fazer o 3, o 4 eu faço e deixo para vocês olharem. Tá bom? Então, ele quer que a gente calcule a área da parte desse plano. Preste bem atenção no que ele está pedindo. A área da parte desse plano que está dentro desse cilindro. Tá? Deixa eu ver se eu fiz. Bom, é isso aqui? Não, né? Acredito que não. Não, não. Eu vou abrir o GeoGebra. Não, não gravar. Eu vou abrir o GeoGebra para a gente desenhar essa situação aí, tá? Eu vou abrir o GeoGebra para a gente desenhar essa situação aí. Bom, veja lá. Eu vou desenhar o plano, tá? x2 mais 2y mais z igual a 4.
x2 mais 2y mais z igual a 4. Opa, isso. x2 não, x mais 2y mais z igual a 4. É o plano que ele deu. X mais 2y mais z igual a 4, deu o cilindro x2 mais y2 igual a 4. Ele quer, pessoal, a área desse pedaço aqui. Deixa eu botar o cilindro amarelo para vocês perceberem mais, tá? Ele quer a área desse pedaço aqui. Poxa vida! Então, de alguma forma, você vai precisar parametrizar essa superfície, tá bom? Você vai precisar parametrizar essa superfície. A melhor maneira de parametrizá-la é utilizando coordenadas cilíndricas, tá bom? Utilizando coordenadas cilíndricas. Então, vejam só. Uma primeira coisa que você pode fazer, então a primeira providência da gente é parametrizar a superfície. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é parametrizar essa superfície. Não vai ser nem preciso usar coordenadas cilíndricas, eu vou dizer por quê. Superfície. Bom, uma parametrização rápida dela é você fazer o seguinte. Você pode ver o plano, você pode tirar. Tem várias formas, aqui tem duas possibilidades. É fácil você, por exemplo, tirar o x em função das outras, ou tirar o z, ou até tirar o y. Eu vou tirar o z, tá bom? Então você tira o seguinte, ó, você tem o seguinte, z fica igual a 4 menos x menos 2y. Aí você vê isso aí como gráfico de uma função. A gente sabe que o gráfico de uma função tem uma parametrização bem imediata. É R de UV igual a U, que é o x, o V, que é o y, e aqui a expressão da função. A expressão da função é 4 menos 4 menos x que é U, menos o y, menos o 2y, que dá 2v. Tá? O U e o V pertencentes a quem? Aí é que está o nó. O U e o V pertencentes a quem? Porque assim, você não está olhando para o plano todo. Você só está olhando para o plano, a parte do plano que está dentro desse cilindro. Então veja só, se você girar e olhar lá embaixo para o domínio da sua parametrização, vamos dar o nome aqui desse cilindro. Se você olhar lá para baixo, se você subir aqui e olhar, a situação é mais ou menos essa. A situação é mais ou menos essa. A parte do plano que você quer e que está dentro do cilindro,
Se você olhar o domínio da parametrização, o domínio dessa função, por exemplo, se você olha isso como gráfico de uma função, é essa circunferência aqui, ó, x2 mais y2 menor, esse círculo x2 mais y2 menor ou igual que 4. Tá? Então, o domínio D vai ser esse daí. U e V pertencente ao círculo, pertencente ao círculo x2 mais y2 menor ou igual que 4. Tá? O U e o V, porque obriga essa parte do plano estar dentro do cilindro. Muito bem. Se vocês entenderam isso, aí nós vamos partir para o cálculo do RU e do RV. Tá? Então, essa é a parte da parametrização. Agora, a segunda coisa. Calcular RU e calcular RU vetorial RV. Então, vamos lá. Quem é o RU vetorial RV? Você primeiro vai achar quem é o RU. O que é que eu faço, professor? Deriva em relação a U. Vai dar 1, 0, porque o derivado de V em relação a U é 0, e menos 1. Eita, como isso foi fácil. Quem é o RV? Deriva agora em relação a V. 0, 1 e menos 2. Fazer o produto vetorial desses aí não é tão complicado, né? RU vetorial RV é quem? Né? I, J, K, 1, 0, menos 1, 0, 1 e menos 2. Dá quanto? Vai dar, eu vou fazer de cabeça, certo? 1 vezes 0 dá 0, J vezes menos 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0. Então não tem nada nessa primeira linha, né? Dos que descem. Porque ó, aqui é 0. Ah, não, dá K, né? Desculpa, dá K. Então dá K, né? Hoje eu estou fazendo os produtos vetorial da K, né? Porque aqui dá 0 e aqui dá K. Agora lá de cima, 0, 1 vezes J vezes menos 2, menos 2J. 1 vezes J vezes I. 1 vezes menos 1 vezes I dá menos I, vem mais I. Tá? 1 vezes J vezes menos 2 vem mais 2J. E 1 vezes menos 1 vezes I vem mais I. Então, isso aqui dá o vetor quanto? 1 no I, 2 no J, 1 no K. Tá? 1 no I, 2 no J, 1 no K. Quanto é a norma do RU vetorial RV? Norma de RU vetorial RV da raiz quadrada, igualzinho a gente estava fazendo lá, né? 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, e isso dá raiz de 6, né? Se vocês observarem, 1, 2 e 1, 1, 2 e 1 é um vetor normal ao nosso plano. Tá? Então, a gente já poderia ter tirado até daí. Isso aqui é o vetor normal do plano. Tá? Muito bem. Terceira coisa, calcular a integral. Terceira coisa.
calcular a integral. Como é que a gente calcula? Então, vamos lá. A área que ele está pedindo é dada pela integral dupla sobre a região da parametrização da norma do produto vetorial fundamental dA. Isso vai dar integral dupla sobre D. A norma da parametrização do produto vetorial fundamental é raiz de 6 dA. Isso aqui, o raiz de 6 sai da integral. Integral sobre D de 1 dA. Isso aqui é igual a quem? A raiz de 6 vezes a área de D. Só que D, meus queridos e minhas queridas, é um círculo de centro na origem em raio 2. Um círculo de raio 2, quanto é a área dele? Vai ficar isso aqui, raiz de 6 vezes a área de um círculo de raio 2. E vezes o raio dele ao quadrado. Ou seja, isso aqui dá 4 raiz de 6 π. Pronto. Uma área que era meio assustadora, né? Que era meio assustadora calcular essa área. Até para a gente desenhar é ruim. Tá? Até para a gente desenhar é ruim. Tá? Eu posso descrever a figura, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu posso descrever a figura rapidamente. Superfície. O cosseno V, o seno V, tá aqui o pontinho de multiplicação, é 4 menos o cosseno V menos, aliás, o seno V, né? Menos 4 menos 2U, né? 2U seno V, menos o cosseno V, U variando de 0 a 2, V variando de 0 a 2. Pronto. Aqui o que a gente está querendo calcular. O que a gente acabou de calcular. A gente acabou de calcular. Tem um negócio aqui passando. 4 menos 2y, que é o seno V, menos o cosseno V, tá certo. Tá? Então a gente calculou essa área aí. Calculou essa área. Tá certo? A gente calculou essa área. Ela está dentro, é uma parte do plano, é uma parte desse plano que está dentro desse cilindro. Está dentro desse cilindro. Então foi isso que a gente calculou. Tá bom? Bem, então eu vou ficar com esse exemplo só, tá? Esses dois exemplos de cálculo de áreas.
Eu vou fazer o que eu disse que ia fazer hoje, mas não dá tempo, já está muito tarde. Eu vou deixar vocês com 3 exemplos, e aí nós teremos questionário sexta-feira envolvendo essa temática, tá? Tá legal? 2 questões tranquilas, uma certamente para calcular a área de uma superfície, a outra possivelmente para calcular a área de superfície também, né? Basicamente o que a gente viu foi cálculo de área. Sábado e domingo, tá? Basicamente a gente viu cálculo de área. Então serão 2 questões para calcular a área de superfície, tá bom? Vou deixar uns exemplos para vocês estudarem e para vocês resolverem. Ficou faltando comentar só o caso especial em que o gráfico, em que a superfície é o gráfico de uma função. Mas é um caso bem simples, eu não vou perguntar sobre ele, eu comento na aula que vem. Tá bom, gente? Então, bom final de semana, bom questionário, tudo de bom, saúde, paz aí, um abraço.